E hoje nós vamos falar dos conjuntos numéricos e dos intervalos, encerrando então a parte de teoria dos conjuntos. Os conjuntos numéricos, você já tem uma bela noção, que aprende isso desde pequeno, desde os primeiros anos de alfabetização, que os mestres já falam para você sobre conjuntos. Vamos só recordar aqui o diagrama dos conjuntos numéricos. Primeiramente, eu faço uma provocação. Quantos conjuntos numéricos existem? Responde certo quem responde 6. São eles conjuntos naturais, chamado assim porque são os números que a gente começa a contar, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, o homem sentiu necessidade de números negativos para medir temperaturas abaixo de zero, saldos bancários, etc., contábeis. E aí surgiram então os negativos, que somado aos naturais deu então surgimento aos inteiros. A coisa foi evoluindo e aí surgiram as frações, montando então o conjunto dos racionais, ó, esse conjunto aqui representado pela letra Q. Mas aí alguém disse, nem todo número é racional. Um número, quando que eu não posso colocar em forma de fração, ele é irracional. E que números são esses? Aqui tem alguns exemplos, aqui nessa parte roxa. São os irracionais, né? O número π talvez seja o mais famoso, que é a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. O número π é o mais famoso irracional, que já foi calculado com 100 milhões de casas decimais, não é dízima periódica, então por isso mesmo eu não posso colocar em forma de fração. Essa gama de conjuntos, quando eu faço a união dos irracionais com os racionais, que por sua vez carrega junto com ele os naturais e os inteiros, quando eu faço essa união aqui dos dois, a parte verde com a parte roxa, insisto, a parte verde carregando como subconjuntos os naturais e os inteiros. Isso me dá o conjunto dos reais, que até o 9º ano você trabalha com eles pura e simplesmente. Mas quando chega no ensino médio, surge então o conjunto dos complexos. Os números complexos, para quem ainda não ouviu falar deles, são números da forma A mais BI. Ó. Tem esse formato aqui, ó. A mais BI, sendo A e B números reais, e I é a raiz quadrada de menos 1. É uma coisa chamada de unidade imaginária, porque é mais ou menos como se fosse assim. Bom, raiz quadrada de menos 1 existe? Não, mas vamos supor que exista e vamos dar a ela o valor imaginário I. E aí, essa sacada, digamos assim, deu margem a uma série de operações. Foi um progresso matemático. Então, com o conjunto dos complexos, que abrange todos os demais, todo número real é complexo. Aqui tem até uma listinha aqui que eu escrevi, ó. Todo natural é complexo, todo inteiro é complexo, todo racional é complexo, todo irracional é complexo, todo número real é um número complexo. Por que isso? Pela sua definição. Um número é complexo quando ele pode ser colocado na forma A mais BI. Ora, se eu pegar o número 9 aqui, eu posso colocá-lo na forma A mais BI, desde que o B seja 0, né? Fica 9 mais 0i. 9 mais 0i está na forma A mais BI, então ele é complexo. Não confunda complexo com número imaginário. Número imaginário são esses números aqui, ó, 2i, 2 mais 3i, e são números imaginários, que faz parte do conjunto dos complexos. E são os números imaginários, são aqueles que não são reais, são complexos e não são reais. Tá certo? Então tá aqui, esse diagrama, eu acho que ele é bem ilustrativo e ele já faz uma síntese bem interessante.
Ainda falando um pouco mais de complexo, mais à frente eu vou mostrar uma equação, mas antes de passar para ela, tem algumas notações especiais aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. Real asterisco é o real sem o zero, natural asterisco é o natural sem o zero, Z+, Z-. Z+ são os inteiros não negativos, esse maisinho aqui embaixo. Z- são os inteiros não positivos. Se eu puser o asterisco, aí eu posso sim chamar de inteiros positivos. Aqui começa no 1 e aqui começa no 0. Esse asterisco sempre exclui o zero, seja de qualquer conjunto, do conjunto R, do conjunto N, do conjunto Z, do conjunto Q. Tá certo? Então, essas notações especiais, específicas do que eu chamei, ou especiais, tanto faz, são importantes, que você vai se deparar muito com elas. Pronto, agora sim, está aí uma resolução de uma equação de segundo grau em complexo. Você até agora, ao resolver uma equação de segundo grau desse tipo aqui, ó, quando chegava aqui com esse delta igual a menos 4, você parava e dizia solução vazia. Porém, se você estiver resolvendo no conjunto C, acabou a sopa, podemos assim dizer. A coisa continua e fica assim, ó, 6 mais ou menos raiz de menos 4. Raiz de menos 4 é a mesma coisa que raiz de 4 multiplicado pela raiz de menos 1. A raiz de 4 todo mundo sabe que é 2, a raiz de menos 1 é i, conforme eu já falei anteriormente. Tudo isso sobre 2, botou 2 em evidência, simplificou, e eu tenho duas raízes complexas aqui, ó, 3 menos i e 3 mais i. Então está aí a resolução de uma equação. Você vê como é que uma sacada de raiz quadrada de menos 1 é i. Ela já permitiu avançar uma equação de segundo grau e vai permitir um monte de outras coisas. Vocês vão estudar muito isso ainda, só que no terceiro ano. O terceiro ano tem bastante números complexos. Na nossa coleção de livros, você tem um volume onde a terça parte dele é falando sobre números complexos. Vamos em frente. Agora eu posso falar para você sobre a reta real numérica. A reta real numérica também é uma reta hipotética, eu diria assim, porque sobre ela eu posso marcar todos os números reais. Reta real numérica. Então, repare, eu tenho π aqui marcado com seu valor aproximado de 3,14. Eu tenho uma fração. Então eu tenho racional e tenho irracional. Outro irracional aqui, menos raiz de 5, que é aproximadamente menos 2,2. Raiz de 30, que está entre 5 e 6. Raiz de 8, que está entre 2 e 3, né? Porque a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Então aqui estaria a raiz de 30 e a raiz de 8 também. Tá, e por que eu estou falando isso? Porque o intervalo nada mais é, que não, eu vou passar a falar agora de intervalo, do que fatias, pedaços dessa reta real numérica. Então, olha aqui, ó. Intervalos é como se eu chegasse lá na reta e pegasse um pedaço. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui na reta real numérica. Aqui, voltar aqui na reta real numérica. Aqui, tá vendo? Como se eu pegasse um pedaço, ó. Se eu pegasse aqui de menos 4 até 0 e tal. Isso é que vem a ser os intervalos. Aqui eu fiz uma síntese de todos os intervalos possíveis. Eu vou começar pelo exemplo. Quando eu tenho aqui esses dois colchetes que vai de menos 2 a 8, na verdade eu tenho um conjunto. Opa, perdão aqui. Na verdade eu tenho um conjunto. Na verdade eu tenho um conjunto que começa em menos 2 e termina em 8. Representado na reta assim, ó, com bolinhas fechadas. Na representação por conjunto seria menor ou igual. Então vocês têm as três representações, por colchete, por conjunto e na reta. Isso é chamado de intervalo fechado. Então, ó, intervalo fechado já sabe. Fechado nas duas extremidades. Intervalo aberto, o nome já está dizendo, aberto nas duas extremidades.
E aí a representação por conjunto seria essa. E por colchete seria essa. O intervalo aberto, eventualmente, pode ser usado também parênteses ao invés de colchete. Se você quiser, em vez de ter esse colchete fugindo do número, sem estar abraçando o número, como esse aqui, você pode usar o parênteses. E aí você tem aqui todos eles, ó. Intervalo fechado à esquerda, aberto à direita, ó. Fechado à esquerda, símbolo duplo. Aberto à direita, símbolo simples. Bolinha fechada, bolinha aberta. Olha isso aqui, intervalo aberto à esquerda, que vai de -3 até 2. Então, ó, seria x maior do que -3, x menor ou igual a 2. Bolinha fechada, bolinha aberta. Aqui, ó, intervalo tendendo, fechado à esquerda, mas tendendo ao infinito. Ó, começa em -2 e vai para infinito. Como é que é a representação por conjunto? Seria x maior ou igual a -2, só isso. Por colchete já está aqui, -2 para infinito, e aqui na reta numérica seria bolinha fechada em diante. Intervalo aberto à esquerda, tendendo para infinito. Seria x maior que -4, no caso. Bolinha aberta, tendendo para infinito. Agora é o contrário, tendendo para menos infinito, então ele vai ser x menor ou igual a 3. Bolinha fechada aqui no 3 e aqui sem bolinha, demonstrando pura e simplesmente a tendência. E aqui aberto à direita, tendendo para menos infinito, você tem um intervalo aberto à direita, certo? Quando você tem um intervalo que vai de menos infinito a mais infinito, na verdade você tem toda a reta real. Então são todos os reais, né? Esse conjunto aqui, ele é formado por todos os números reais. Na verdade, o intervalo é uma forma, ele é muito usado para a gente expressar soluções trigonométricas, soluções de inequações. Então você usa muito a representação de domínios de funções, você usa muito o intervalo para se comunicar, né? Matematicamente é um meio de comunicação. Observações e exemplo, o símbolo infinito, acho que todo mundo sabe disso, bolinha cheia indica que o número está pertencendo ao intervalo, bolinha vazia indica que o número não pertence. É muito comum quando você vê um intervalo fechado, por exemplo, que começa em -2 e termina em 10. Aí você pergunta para a pessoa assim, qual é o número que vem antes de 10? Aí a pessoa afoita responde 9. Não, não é 9. O número que vem antes de 10, ou nesse caso aqui, que vem antes de 5, seria 4,9999. Então não caia na tentação de achar que no intervalo, antes de 8 vem 7, antes de 8 vem 7, mas antes de chegar ao 7 tem muita coisa ainda. Tem 7,99999 e assim por diante, certo? Continuando aqui, continuando aqui a nossa informação de observações, o intervalo sempre será aberto, tanto em mais infinito como em menos infinito. E os 4 primeiros tipos de intervalo daquela tabela são chamados de intervalo limitado. É quando não tende a infinito. O intervalo é limitado quando ele não tende a infinito. Um exemplo, conjunto x pertence a R, tal que x está compreendido entre 2/3 e 5, sempre que nos 2/3 ele é só maior e no 5 ele é menor ou igual. Então ele vai ser aberto em 2/3 e fechado no 5. Representação aqui, ó, bolinha aberta no 2/3, bolinha fechada no 5. Olha o outro aqui, conjunto dos x contido em R, tal que x é maior ou igual a 2. Seria esse conjunto aqui, né? Todos os números reais, começando num 2 e terminando em mais infinito. Seria um intervalo limitado, ilimitado, melhor dizendo, fechado à esquerda em raiz de 2, e na representação no eixo, isso seria essa aqui.